Olá, eu sou a Flávia Santiago, eu sou psicóloga, professora e supervisora do curso de psicologia do Unisalesiano de Araçatuba. Agradeço a participação de todos nesse evento, cujo tema é Educação Tech, Equilíbrio, Emoção e Futuro, e é de extrema relevância também para a nossa formação na atualidade. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu serei uma das mediadoras dessa conversa, junto com as psicólogas Gabriela e Thaís Souto, a quem passo a palavra. Olá, eu sou Thaís Souto, psicóloga, professora e supervisora do estágio do curso de Psicologia do Unisalesiano de Araçatuba. O título da palestra é Adolescência na Era Digital, Reflexões Psicanalíticas para a Educação, que é um dos temas de estudo da nossa psicóloga convidada, Gabriela Vesosso, cuja formação e atuação falarei resumidamente aqui para vocês. Gabriela é psicóloga pela PUC-PR e especialista em psicanálise clínica pela mesma universidade. Atuação clínica e educacional com ênfase em processos subjetivos na adolescência e no contexto escolar. Atende online e presencialmente em Araçatuba e trabalha como psicóloga no Colégio Delta Educacional, além de ter vasta experiência em contextos internacionais. Gabriela, seja muito bem-vinda. É um grande prazer poder contar com a sua participação para essa reflexão nesse evento, que é o 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. E conta um pouco mais sobre o seu trabalho para a gente, por favor. Obrigada por me receberem aqui. Estou muito animada em compartilhar um pouco com vocês sobre a minha prática. Eu vou começar então contando um pouco sobre o meu trabalho, né? Voltado mais para a área educacional escolar. Então, eu já atuo há alguns anos, né, nessa área. E o trabalho como psicóloga escolar, eu consigo dividi-lo em 3 nichos, né? Considerando aí que eu trabalho com o segmento de ensino médio e cursinho pré-vestibular. Então, né, ou seja, são adolescentes aí de 14 a 20 anos, mais ou menos, né? Eu lido com essa faixa etária, então, e aí meu trabalho dá para dividir ele nesses 3 nichos, que seria o trabalho de acolhimento e encaminhamentos, né? Toda essa parte mais emocional, de relação, de acolhimento dos alunos ali, e encaminhá-los para as devidas necessidades, né? E dar esse respaldo aí mais psicológico quando a escola necessita. Mesma coisa com as famílias também. O segundo eixo seria o de propor iniciativas, até profiláticas, de saúde mental e socialização na escola. Isso é uma parte muito importante, para a gente não ficar só na parte de intervenção ali dos problemas, e sim trabalhar na prevenção de alguns problemas, como bullying, interação entre alunos. Então, também trabalho muito nisso, no incentivo à socialização, integração de alunos e de saúde mental com campanhas. E o terceiro eixo é o de orientação vocacional profissional, que nessa fase é tão importante, né? Eles estão aí diante de diversas escolhas profissionais, e ter esse respaldo aí da orientação profissional através de testes e de outros instrumentos é relevante para que eles saiam do ensino médio, do pré-vestibular, já encaminhados aí com planejamento de carreira e menos angustiados, né? Então, é um pouco sobre isso o meu trabalho. Mas, ao longo dos anos, eu também tenho relacionado tudo isso, a área escolar, com a psicanálise, que também é o meu campo de atuação, psicanálise clínica, mas também psicanálise escolar. Então, eu tento fazer uma integração aí entre esses 2 campos, trazendo reflexão mesmo, todas as subjetividades, as problemáticas que eu encontro no contexto escolar, e trago à luz da psicanálise, né? Minha pesquisa, então, se baseia bastante nisso, e aí a gente consegue entender diversos desdobramentos, né? A psicanálise, ela contribui bastante para o entendimento da adolescência, por enquanto, por exemplo, né, como eu coloquei, né, quando a gente pega o tema aí da nossa conversa, adolescência na era digital, reflexões psicanalíticas para a educação, é interessante a gente pensar na adolescência contemporânea, que tem particularidades muito próprias, né, e deve ser estudada como tal.
A gente tem visto aí que, na verdade, tem se destacado muito no popular, né, nas redes sociais, várias ocasiões aí, notícias ruins, né, séries e filmes aí que têm retratado essa faixa etária. Então, estudar esse fenômeno aí da adolescência contemporânea se torna cada vez mais imprescindível. A adolescência, então, a psicanálise compreende a adolescência muito como marcada pela transitoriedade, que é um conceito chave aí para entender, porque não é nem infância e nem adulto, é um meio termo aí cheio de particularidades e de transição. E quando isso não é muito cauteloso, né, quando não é feito aí, é tratado com a cautela necessária, a gente entende que a inibição, o sintoma e a angústia, que são esses três eixos aí que a psicanálise compreende, o modos de que o sujeito dá conta da angústia, do sofrimento psíquico, eles vêm à tona, né? E na adolescência, ainda que não seja só, né, a única faixa etária que produza sintomas, a gente entende que aí há epidemias de transtorno mental para além, né, desde a infância até a vida adulta, idosa, mas a adolescência, ela tem essa característica de demonstrar com mais intensidade o sintoma social, o sintoma contemporâneo, que é marcado, por sua vez, pelo digital, né, pela nossa migração, nosso mergulho para a vida digital. Não à toa o nosso congresso tem esse tema, né, da tecnologia nas relações, como esse equilíbrio pode acontecer, né? Então aí é uma crítica que a gente pode fazer, deixar uma reflexão. Como que a adolescência ela encontra aí essa intensidade de tudo, da sintomática social que a gente vê e demonstra isso de uma maneira muito mais intensa, por ser tão vulnerável, né? Por serem tão vulneráveis, esses sujeitos. Né? O adolescente, que ele passa pela puberdade, mas não só, ele também dá de cara com uma certa vulnerabilidade e uma necessidade aí de se desfazer de alguns laços parentais, é característico, então, que não só por conta da puberdade, aqui colocada como transições biológicas, fisiológicas, né, que a gente conhece, mas na psicologia, na psicanálise, a gente entende aí que a adolescência vai além disso, vai além da puberdade, porque há essa quebra de vínculo, quebra identificatória com os pais, com a família, e uma busca por outros laços, outras identificações, busca por si mesmo, perda e busca por si mesmo, perda de si mesmo, né? Tem o luto da infância aí. O adolescente, ele perde o corpo infantil e perde outras identificações infantis, colocando ele em uma situação de risco, de angústia mesmo. Não à toa que a gente vê aí na escola aqueles adolescentes com moletom, né? Mesmo fazendo 40 graus aí, estão com moletom, se escondem o corpo, produzem essa inibição, né? Vergonha mesmo de se expor, ou outros sintomas, o acting out, a transgressão, né? A agressão. Então, tudo isso aí demonstra sintomática do que é ser adolescente. Quando a gente coloca a digitalização, as redes sociais, nisso tudo, diante de toda essa transição aí que pode ser angustiante, a gente deixa os adolescentes à prova de coisas que talvez não esteja na alçada deles. Acaba sendo um risco, porque a internet, ela é um mar aí de possibilidades, você tem acesso a tudo, né, a diversos tipos de violência. Então, sem um respaldo parental, a imposição de limites, né, de restrições, esse jovem fica muito à deriva no mundo digital. Exposto, por exemplo, a violências, a gente vê nos videogames, em chats de bate-papo, né, em bate-papo aí entre eles, exposição a coisas diversas, inclusive ideologias diversas, né. Então, eles, como não têm esse respaldo aí simbólico,
preparado, eles ainda não estão formados simbolicamente, né, no sentido de entenderem quem são, entenderem o mundo como ele é, eles estão mais sujeitos a se deixarem levar por alguns discursos. A autoestima de meninas, por exemplo, é colocada muito à prova, né? A gente tem visto aí uma onda de baixa autoestima, de transtornos de depressão, de ansiedade, devido a essa alta exposição aí nas redes sociais, comparação intensa, transtornos alimentares, né? Então dá para a gente refletir, fazer uma crítica em relação a tudo isso. Gabriela, e quando você fala dessa subjetivação, né, e das novas tecnologias, na sua visão, quais são os principais desafios no contexto escolar com tudo isso acontecendo? Boa pergunta, né? É importante a gente puxar um pouco para o escolar, que aqui é o nosso tema. Então, onde que entra a escola nisso tudo, né? Eu acho que essa pergunta, ela vem para a gente pensar nisso também. A escola sempre foi um espaço institucional aí ao longo do tempo, até de educação, né? Formação aí de crianças, adolescentes e, enfim, né? Formar cidadãos. E agora com o digital, a gente dá de cara com esse novo saber, né? Então a escola no passado, antes da digitalização, ela tinha esse lugar de autoridade, de suposto saber, de passar as informações, de ser aquele grande outro, a gente diz, né? Grande outro aí de passar o conhecimento. O professor tinha essa autoridade e esse orgulho, né? Era visto com esses olhos como aquele que pode me ensinar a ser no mundo. Então, tá aí também um conceito-chave para a gente trabalhar, para a gente pensar, que é a relação entre aluno e professor, professor-aluno, relações de ensino-aprendizagem, que são aí passíveis da transferência. Né? Na psicanálise, a gente tem a transferência como um conceito aí identificatório fundamental nas relações humanas. Quando a gente troca essas relações fundamentais aí ao longo dos séculos, né, que é a relação professor-aluno, ensino-aprendizagem, tão importante aí para a identificação e formação do sujeito por o meio digital, que aí o adolescente, a criança, ela aprende com um vazio, né, um vazio que seria o TikTok, o YouTube, o ChatGPT. Essa relação aí, ela está se dando com um vazio e, portanto, ela carece de sentido, por mais que não pareça. Quando você junta isso aos algoritmos, né, que entregam aí as coisas que a gente mais gosta, que a gente mais quer, esse narcisismo que deve ser colocado à prova justamente nessa fase adolescente de transição aí, de formação de personalidade, é um caos, né? Então, eu acho que é um grande desafio que a educação, que o contexto escolar passa hoje, o de encarar uma competição mesmo com o meio digital, nesse lugar de ensino, de formação, de grande outro, de suposto saber. E aí a gente vê as consequências disso, né? Porque, afinal, as crianças e adolescentes não têm esse aparato aí para entender que essa relação com o vazio, são as relações digitais, não são tão formadoras, não trazem a subjetividade, não colocam à prova aí os laços humanos, né, que são fundamentais quando a gente fala do processo de subjetivação e formação de um adulto. Eu queria te perguntar o que você, na sua experiência, né, tem achado mais desafiador, assim, né, pensando na escola enquanto uma instituição, né, ampla, mas o que você acha mais desafiador, né, lidar ali com os desafios, né, das demandas familiares, dos próprios professores, como você citou, ou até mesmo dos alunos, né, ou de outras pessoas, né, inseridas nesse contexto? Uhum. Não à toa a psicologia tem ganhado espaço no contexto escolar, né, professoras? Eu acredito que é importante a gente deixar claro isso, que
por muitos anos a psicologia não tinha esse espaço, psicanálise muito menos, né, no contexto escolar. Ela sempre foi uma instituição tida muito fechada ali para o pedagógico, e aí então, finalmente, a gente está conseguindo ganhar esse espaço, não por mérito, mas por necessidade, e por, né, felizmente, a gente entender que um trabalho multiprofissional, um trabalho com diversas vertentes, aí, diversos tipos de profissionais, é muito importante, é fundamental na escola. Então, a gente tem visto aí um aumento dos casos de bullying, um aumento da responsabilização da escola enquanto aquela instituição que é responsável por formar, mas ao mesmo tempo que não tem lugar de fala perante os pais, né? Os pais que protegem tanto os filhos. Então, a escola passa aí por uma ambiguidade avassaladora. Ela é colocada à prova a todo instante. Ela confia, a ela é confiada a vida de alunos, de estudantes, de jovens, e ao mesmo tempo na primeira imposição de alguma regra, de algum saber, a gente é puxado o tapete, né? Então eu tenho visto aí que é um trabalho muito árduo lidar com famílias, porque são famílias diversas, né? Então cada uma com opiniões diversas, algumas que compreendem que o trabalho da escola é um trabalho conjunto, não só com a psicologia e outras profissões, mas com a família. Então é um trabalho aí, escola e família, a favor de uma formação integral e a favor do aluno. Além disso, o digital, né, todo esse mergulho que a gente deu no virtual, nas relações virtuais, ela tem, como eu mencionei, feito com mais sintomas, com que mais sintomas e sofrimento psíquico aparecessem, né, nos estudantes, professores, em todo mundo. Então tem sido mais intenso, mais difícil de conter. A gente vê aí a geração Z como uma geração muito frágil, muito vulnerável, com pouca tolerância à frustração. Então, diante de uma nota baixa, por exemplo, tem toda aquela, né, uma reação exagerada aí. O bullying também está muito presente, né? Eu acredito que o virtual seja, assim, muito da causa disso, porque o jovem ele não tem esse aparato simbólico bem articulado ainda, né? Como eu falei, e esse sentimento de solidão, então, ele vem de uma maneira muito intensa e como alternativa a isso, o jovem muitas vezes se volta à violência, né? O acting out aí seria exatamente você agir como um mecanismo de defesa. E esse agir pode ser pela via da violência, pela via do abuso de substâncias, né? Pelo cutting, que a gente vê bastante também, pelo desafio, a transgressão às autoridades. Então também é importante mencionar esse conflito que a gente tem, né, de que antigamente as autoridades era em vigor, aí entrava em vigor uma relação de poder e hoje não mais, né? A escola não é mais regida por relações de poder e sim relações aí de saber, né? E em outras hierarquias. Então está se tornando cada vez mais difícil conquistar esse espaço e torná-lo um espaço democrático, um espaço de circulação de ideias, de subjetivação de ideias. Eu acho que seria mais ou menos isso. Gabriela, e quando você fala da tecnologia, a geração que está conectada a todo tempo, nós também falamos de uma mudança, né, que tivemos com a lei de proibição dos celulares dentro do contexto escolar, né? Uhum. Como que você entende essa mudança e tudo que decorreu a ela? Então, isso também é importante da gente pensar, porque é uma lei nova, né? Então ela entrou em vigor aí no início do ano de 2025, e como ela está se repercutindo, né? Eis o questionamento, o que dizem. Então, ela não começou bem aí, né? Ela remete um pouco mais ao passado, por muito tempo no mundo, né? Internacionalmente, globalmente,
a educação ela tem apostado na tecnologia enquanto uma via aí, efetiva de ensino. Então, as escolas se digitalizaram aí nos anos 2000, 2010. Elas se digitalizaram, elas se virtualizaram, né? Passaram a promover o uso de tablets e de materiais digitais e de plataformas e do ensino do uso de computadores e afins. Então isso aconteceu em massa aí no mundo, né? Inclusive em modelos educacionais de países muito desenvolvidos. Mas hoje, a partir de 2015, mais ou menos, a gente tem visto uma tendência contrária. Então, as escolas estão recuando nessa digitalização, estão voltando a usar o velho papel e caneta, né, como uma via aí, mais eficaz no ensino-aprendizagem. E isso não é só como uma metodologia para o ensino em si, para o trabalho acadêmico, formativo, pedagógico da escola, mas também por conta de toda essa repercussão aí na saúde mental dos alunos. Então, finalmente viram, né, todos os especialistas perceberam que essa digitalização extrema aí na educação, ela na verdade tem prejudicado todo esse espaço aí escolar e educacional. Prejudicado tanto nisso tudo que eu tenho enfatizado aqui na fala, né, dos transtornos mentais e da formação de sintomas, mas no próprio laço social. Então, os jovens desaprenderam a conversar, desaprenderam a socializar, a conviver em sociedade, gerar gentileza. E aí a escola é palco do mundo, né? A escola é palco do mundo, então nela a gente consegue ver, colocar à prova essas tendências. A gente já consegue perceber o que dá certo e o que não dá certo, e aí a gente consegue ir adaptando, né? Por isso que é tão rico esse contexto escolar. Ao mesmo tempo, é muito importante eu fazer essa ressalva de que inserção no digital é muito diferente de uma educação tecnológica, né? Não à toa que nosso congresso fala sobre a tecnologia. O uso da tecnologia nas escolas é fundamental. A gente não pode aí ficar nos anos 2000, 2010. A escola ela tem que se respaldar de ferramentas tecnológicas nas aulas, né? Inclusive quando a gente fala da inclusão de alunos. Então a gente também tem esse segmento aí do pedagógico de que é o de inclusão das diversidades nas escolas, tanto de alunos com transtornos do espectro autista, TDAH, que a gente tem visto, né, a medicalização intensa, e aí a crítica vai para outros níveis, mas também da diversidade das próprias subjetividades. Então, se a gente defende tanto essa subjetividade, temos que agora acolher essas diversidades. Então, uma escola benquista atualmente é uma escola que ela é equiparada aí de diversos dispositivos tecnológicos para suprir todas essas necessidades. Agora, o digital, o ensino digital, trocar aquela relação síncrona, né, entre professor e aluno, de sala de aula, de exposição de ideias por um ambiente virtual, talvez aí que se torna um problema, né? A presencialidade do corpo, ela é muito importante para que se faça o laço, se faça vínculo, se crie identificações. Identificações essas tão importantes para a formação do adolescente. Acho que aproveitando um pouco da sua fala, né, na sua experiência, assim, você percebe se existem desafios ainda, né, especialmente para os professores, em como utilizar, né, como inserir, ou como mediar mesmo o uso de metodologias, né, que sejam tecnológicas, né, mas que incluam aí o digital. Então, até no processo de ensino-aprendizagem, como que tem sido esses desafios, né, especialmente para os professores? Eu acredito que o desafio do professor, para além dos problemas aí disciplinares, né, de violência, de bullying, quando se trata mais dessa questão de ensino-aprendizagem, os professores eles se deparam com
com essa concorrência mesmo, né? Então eles estão dizendo lá alguma coisa em sala de aula e logo há um rebate aí, ó, aqui na internet está dizendo outra coisa, né? E aí a gente tem que cada vez se justificar mais, se respaldar mais, se instrumentalizar mais. Não basta só ser professor, você tem que ser o cara, né? A pessoa que sabe de tudo. E tem que ter também essa questão afetiva, né? Os afetos mudaram, os afetos na escola, as relações mudaram. Então você tem que apostar nas relações afetivas, naquele vínculo com o aluno. Hoje em dia não dá mais só para tratar o aluno como mais um, né? É importante aí, a gente entende que aquele professor que faz a diferença é o professor que realmente reconhece os alunos, né? E que infelizmente dá até a alma, né? Para que aquele ensino se efetive. O que talvez não seja tão positivo, né? E aí a gente entra, por exemplo, nas reflexões da valorização de professores. Então, a gente precisa valorizar mais esses profissionais que colocam tanto de si aí no ensino. Mas aí, quando a gente fala mais da tecnologia, né? Então, como que a gente pode usar? Se utilizar das tecnologias no ensino, para além aí de redes sociais, de informações aí sem respaldo científico, sem, né, considerar a verdade. Eu entendo que o professor ele se instrumentalize bastante, né? Então, tá tudo bem, por exemplo, usar um chat GPT e tá tudo bem você falar para o aluno, use o chat GPT, mas use corretamente, porque vão usar, né? Os jovens eles vão para o digital, a vida deles é no virtual. Então, eu acho que o trabalho do professor entra na questão de instrumentá-los criticamente para que eles saibam diferenciar, discernir ali o que é verdadeiro, o que é falso, o que é a verdade, né? Que hoje a gente vive na era da pós-verdade. Então, o que significa isso? E para além de passar fórmulas aí, datas e eventos históricos, fomentar discussões críticas com esses alunos. Também gosto de mencionar a questão dos recursos visuais, né? Então, o ensino pode ser maçante e muito igual ali, respaldado só em uma fonte, que seria a apostila. Hoje em dia, a gente pode se utilizar de recursos variados, desde vídeos, mídias, né, variadas aí, porque a gente vê que o ensino hoje, o ensino-aprendizagem, a gente tem vários, como eu falei, da inclusão, né, da diversidade. Então, utilizar gráficos, mapas, laboratório, então, experiências diversas. Quanto mais experiências diferentes o aluno tiver acesso, melhor é o interesse dele nesse processo de ensino, na escola em si, nessas relações, e menos na internet, no celular, nos jogos. Acho que é por aí. Gabi, e você também trouxe sobre essa ideia do professor, e talvez eu acho que eu vou puxar um pouquinho para a orientação profissional, para você poder falar da sua experiência. Hoje nós temos muitas influências para esse jovem, né? Então, talvez essa referência passou já de ser somente o professor ou alguém que ele admirava de tão perto, porque o mundo digital também trouxe para ele outras referências. Como é que você vê isso no contexto da orientação profissional? É ótimo, né? Isso é uma das características fundamentais da adolescência, a busca por identificações, né? Isso não é uma novidade. Então, eles vão buscar essas identificações onde for. O problema é que atualmente está sendo no TikTok, né? E aí você se identifica aí com um influencer digital, com um jogador de e-game, né? Com um jogador de futebol e assim por diante, acreditando, apostando que aquela é a via de sucesso, a via de realização pessoal, e o desejo do jovem se torna para isso. O que pode ser um perigo, porque afinal, isso que é mostrado na internet muitas vezes não é verdade. Mostra-se só uma ponta do iceberg, né? Não considera aí as oportunidades, as variáveis envolvidas, e por isso, exatamente por essa questão,
esses conflitos aí entre identificação e o que é verdade e o que não é, e todas essas opções, né, são mostradas aos jovens, porque com o virtual, com as redes sociais, o jovem ele tem acesso a inúmeras pessoas, inúmeras realidades. Então, ele acaba se tornando perdido, né? Diante de tudo aquele gozo, na psicanálise a gente entende isso como acesso ilimitado ao gozo, seja no jogo, nas apostas, no feed infinito de vídeos curtos, na pornografia, né? Então, tudo isso são formas aí variadas de gozo. E diante disso, o adolescente acaba se tornando angustiado, porque todos nós precisamos de limites. Precisamos, né? Senão a gente, né, parte de ser humano é a gente encontrar aí um limite para a gente continuar desejando. Dito isso, a orientação vocacional, profissional, ela tem ganhado espaço exponencial, né? Ela tem ganhado muito espaço, não só para ser mais uma alternativa para o jovem, mas para ajudar a dar contorno a todos esses ideais, todas essas identificações. Então, eu acho que para além de um teste vocacional aí de interesses profissionais, que muitas vezes eles, né, acham que tem e que é importante, mas ajudar eles a dar contorno a essas fantasias, né? Então, oferecer uma escuta ativa daquilo que eles pensam que é o futuro, pensam que é o trabalho, a vida em sociedade, a vida adulta, deixar isso livre, né? Eu trabalho bastante dessa forma, com o subjetivo deles aí em voga, e a partir disso, orientá-los para que todas essas fantasias, elas encontrem aí um fio com a realidade, né? Então, eu acho que o trabalho de orientação, hoje em dia, né, com a adolescência contemporânea, ele pode funcionar muito bem dessa forma, para além da gente vasculhar aí os interesses profissionais e tendências no mercado de trabalho, né, que também é uma coisa que pesa muito, né, afinal, a gente temos muitos médicos, poucos professores, por diversos motivos, mas porque a gente está apostando naquilo que é tendência, e aí a gente esquece que a sociedade ela funciona como um engenho ali que funciona com todas as profissões, né? A gente precisa de tudo. Então, como instrumentalizar, instruir, orientar esses alunos para pensarem no futuro deles, no que eles querem, qual caminho seguir. Eu acho que seria por aí. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Acho que aproveitando esse gancho também, né, da orientação profissional, você acredita que os pais têm influenciado, de certa forma, né, não só na construção da identidade desses adolescentes, mas também na escolha profissional deles? Existe ainda uma resistência por parte da família, né, nessa escolha profissional? Ótima pergunta também. Eu me lembrei de uma coisa muito importante, mas realmente assim, depende, é claro, porque temos famílias e famílias, né, contextos e contextos. É importante também eu deixar claro que eu trabalho nessa esfera privada, né, atualmente, e que é bem diferente da esfera pública. Mas o que eu tenho percebido é que hoje em dia as famílias, os pais, eles dão uma liberdade aos filhos para que eles escolham aquilo que os fazem felizes, né? E fica por isso. Então, é sempre um conflito geracional, né? Um abismo geracional aí, de que, por exemplo, os pais não tiveram essa opção, essa liberdade em escolher a profissão, a escolha, a carreira, né? E aí eles dão essa liberdade aos filhos de que eles escolham. Filho, filha, o que for te fazer feliz, pode ir. E isso, na verdade, é muito angustiante. É aquilo que eu mencionei sobre o gozo, né? Porque se você deixa em aberto aí, o imperativo aí de felicidade, né? Dito até pela Vera Iaconelli, que é uma psicanalista aí, que ela mencionou sobre isso, né? Poxa, é melhor que os pais deem orientações mais claras aos filhos, dando possibilidades concretas que eles consigam atingir. Não é um colega, né? É um adolescente ali que ele ainda está muito maravilhado, muito
com muita, às vezes, essa angústia aí, esse medo do que vai vir adiante, ao mesmo tempo com muitos sonhos, né? Sonhos megalomaníacos, muitas vezes, e cabe aos pais orientá-los também nesse sentido de que, ó, o caminho possível é esse, A, B e C, né? Mas contanto que você seja feliz, o imperativo de felicidade, ele é muito difícil de atingir, impossível, né? Não é um estado pleno aí e final. Ao mesmo tempo, a gente vê aqueles pais que imputem ideias, opiniões aí que não dão muita alternativa à subjetividade, ao desejo próprio do adolescente. E isso também pode prejudicar tanto quanto. Então, eu acredito que essa orientação dos pais entra muito no nosso trabalho. Gabi, considerando então, né, que esses adolescentes atuais, né, e no ensino médio, eles passaram pela fase, por uma fase de desenvolvimento bastante sensível, ainda no período de pandemia, né, você ainda observa que existem impactos desse período na saúde mental, social, mas também cognitiva desses adolescentes? Como que você percebe isso? Pensar nos efeitos da pandemia e da quarentena em todos nós é muito importante. Eu acho que é algo que a gente ainda está experimentando, né? Experimentando as consequências disso em todas as faixas etárias, todas as gerações, né? Quando a gente fala da geração Z, dos adolescentes aí, crianças e adolescentes de hoje em dia, o comprometimento acredito que seja bastante na parte social. Porque se a gente for, o que eu visualizo assim nesses alunos de ensino médio hoje em dia, eles perderam uma parte fundamental do desenvolvimento adolescente deles, que é isso de sair do ninho, né, ir para fora, se encontrar com os amigos, saber se virar, saber socializar, fazer amigos e buscar, portanto, essas identificações. Então, isso foi muito prejudicado, né? E como isso se desdobra de inúmeras formas, tanto assim, essa inibição que já é característica da adolescência se tornou ainda maior. Então, assim, adolescentes que não sabem, não conseguem falar, né, em voz alta, assim como uma pessoa desconhecida. E também, por conta, outra consequência é isso deles se voltarem ao virtual, afinal, eles tiveram até aulas online durante esse período, né? Então, eles recorreram a isso, ao virtual, e as referências são essas. Então, quando eles se deparam com o mundo real e as características, as problemáticas, as limitações do mundo real, muitas vezes eles não sabem reagir. Estão aprendendo agora. Né, tanto com eles reagem com uma intensidade aí exagerada, ou, né, dessas outras formas que eu mencionei aí dos sintomas, mas sim, é muito aparente os efeitos da pandemia no contexto escolar. Acredito que, por enquanto, né, principalmente em relação à socialização. Gostaria de agradecer imensamente a psicóloga Gabriela Vezoso pela troca genuína aqui, contribuição nessa palestra. Acho que foi um momento de muito conhecimento e reflexão sobre as práticas no contexto escolar. Então, Gabriela, nosso muito obrigado pela sua participação hoje, viu? Obrigada, Thaís e Flávia, né, o pessoal da Unisalesiano, por me proporcionar essa oportunidade. Eu acho que esse tema é muito relevante para a gente discutir cada vez mais, né? As pesquisas não param aí, isso está acontecendo agora, né? E para encerrar, eu acho que a reflexão a deixar como que cada um de nós pode agir, né? Muitos pais, muitos profissionais da educação e da psicologia ficam aí em dúvida de como atuar diante de toda essa angústia, esse sofrimento psíquico, e acho que as conexões virtuais, elas vão acontecer, elas já são realidade e não vão deixar de fazer parte de nossas vidas, mas é importante pensar como essas conexões virtuais pregam uma peça no nosso psiquismo, né, dando essa falsa sensação aí de reconhecimento, de regodizo, mas esses processos também têm que passar,
pelo devido movimento aí enquanto sujeito, né? Portanto, apostar no presencial, nas relações verdadeiras, aí, genuínas, lidar com a falta do outro, né? Eu acho isso muito importante, lidar com a nossa falta enquanto profissionais, a nossa falta enquanto pais, mães, e para lidar com esses adolescentes aí, né? Que é algo tão desafiador. Mas a gente aceitando todas essas falhas e apostando aí no laço enquanto uma possível solução para todas essas problemáticas, eu acho que deixa a gente com otimismo. Então, eu acho que é isso, né? Apostar nessas verdadeiras conexões aí como uma aposta no laço humano e para a gente lidar, superar os conflitos, né, psíquicos e sociais, porque eles sempre vão existir. Mas aí a gente lida da melhor forma possível com otimismo aí para todos nós. Acho que é isso. Obrigada, muito obrigada, Gabriela, pela sua fala. Obrigada, Thaís, também pela participação nessa conversa. Acho que foi uma troca muito boa. Agradeço também a todos os participantes, né? Tenho certeza que esse momento vai ser de grande valia, né, a todos que participaram e que vai agregar também em muitas vidas pessoais e profissionais. Então, mais uma vez, muito obrigada.